Falando em definição de equipamento, pô, como que é feita a definição de qual resolução que eu vou utilizar, qual câmera que eu vou utilizar? Existe uma forma correta de se fazer isso daí, sem achismo. Lembre-se, o meu lema é sem achismo, é técnica na veia, é realmente campo de batalha, não é achar que tem que ser tal coisa. Existe norma. A norma se chama IEC 62676 ou a cópia dela brasileira NBR 62676. Essa norma é uma norma que especifica os requisitos mínimos para os sistemas de vídeo monitoramento. E como que ela calcula isso daí? Existem várias métricas, tá? Mas a que normalmente é utilizada nessa norma aqui é pixel por metro. Isso é, eu pegar uma imagem que eu tô vendo e se eu dividir com base na resolução da câmera, eu tenho que saber quantos pixels tem por metro. Então, quando eu vou definir qual tamanho de imagem eu preciso para ver uma placa de carro para um LPR, é pixel por metro. Tem uma conta a se fazer. Pô, Varney, como que eu vou saber qual que é isso daí? Qual que é a norma? NBR 62676. E aí, ela define, então, essa quantidade de pixel por metro. Cada necessidade, então, reconhecimento, se eu quiser um reconhecimento facial, se eu quiser uma identificação, cada uma tem uma quantidade ideal, mínima, de pixel por metro, para que eu consiga ter definição e eu consiga fazer um reconhecimento, seja manual, tipo, eu ir lá e olhar a imagem e falar, pô, essa placa é tal, tal, tal e tal. Ou que eu consiga olhar e falar o seguinte, pô, esse cara aqui da foto é o José, é o João. Então isso é uma condição. Uma outra quantidade é para ter um reconhecimento automático. Por exemplo, um LPR funcionando, fazer o reconhecimento automático de placa, um analítico funcionando, né? Um reconhecimento facial funcionando, reconhecimento de rosto, porque daí tem a questão do reconhecimento ou identificação, né? Então, tudo isso daí é uma quantidade de pixel. Qual que é essa relação de pixel por metro que essa norma fala? Não vou entrar nesse detalhe, porque isso daí vai ter no curso completo de projeto. Mas vamos lá. Monitoramento, 12 pixels por metro. Vocês só precisam saber disso daí, porque é isso daí que a gente vai precisar utilizar hoje, tá? 12 pixels por metro, monitoramento. Então, o que é monitoramento? Monitoramento, nesse caso aqui, é identificar que tem alguma anomalia na imagem. Isso é, tem uma alteração de pixel na imagem. Isso daí, normalmente, eu vou conseguir identificar com 12 pixels por metro. Por exemplo, uma sensibilidade baixa de um DVR normalmente vai ser nessa faixa aqui. 25 pixels por metro, eu já consigo ter uma detecção, eu já consigo mais ou menos identificar o que é aquele cara lá. Se é uma pessoa, se é um cavalo, se é uma bicicleta, se é um carro, né? Pô, um carro, uma pessoa, compliquei, né? Mas assim, eu já consigo ter uma detecção, já consigo ter mais informação sobre essa imagem. Quando eu passo para a segunda etapa, eu vou para 62 pixels por metro observação. Isso é, eu consigo já ter uma identificação melhor, já consigo ter algumas informações adicionais, já consigo observar. 125, a gente já considera reconhecimento. Eu já consigo reconhecer. O que seria o reconhecer nessa situação? Pô, eu conheço esse cara da foto, eu vou conseguir olhar, cara, esse cara aí é o José. Ou eu vou conseguir identificar, cara, é homem ou é mulher. Eu já vou conseguir identificar, reconhecer alguns números ali na placa, né? Tem uma placa ali, já vou conseguir reconhecer alguns números. Tipo, eu já vou ter algumas informações suficientes que podem ser úteis, porém não possibilita ainda que um aplicativo faça um reconhecimento com precisão. Quando eu vou para outros níveis, então assim, 250 pixels por metro, aqui eu já consigo fazer identificação. Aqui é onde os aplicativos com certeza vão conseguir identificar uma placa, com certeza vão conseguir identificar um rosto, com certeza vão conseguir identificar detalhes suficientes para fazer um reconhecimento e identificação dessa pessoa, desse carro, desse veículo, o que for. E quando eu vou para 1000 pixels por metro, eu já vou para uma indicação forense, tá? Ou ele chama também de forte identificação. Então aqui eu vou conseguir, por exemplo, ver até se o cara tem uma cicatriz, vou conseguir ver se o cara tem uma tatuagem, vou conseguir definir alguns outros pontos mais próximos, vou conseguir ter mais informação para que eu consiga fazer uma identificação.